quem que é o Leonardo e como começou essa história aí? Bom, primeiramente, para mim, antes de tudo, eu já quero dizer que é uma honra enorme, né, cara? Porque sempre quando a gente fala de contar a nossa história, poxa, quer dizer que a gente realmente chegou em algum lugar. Porque ninguém pede para contar uma história quando não faz sentido. Então isso é... Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar gravando aqui, falando um pouquinho da história da Blash. Não só da história da Blash, mas do Leonardo em si, né? Porque até chegar na Blash, é um caminho gigantesco. É uma história, né? Mas vamos começar pela parte que eu sempre gostei de carro, assim. Eu sempre, desde moleque, não sei se por conta da nossa geração, na época do meu pai, era muito difícil você conquistar um carro. Então, quando eu conseguia comprar um Santana, um Monza, cara, aquilo ali era, tipo assim, era o auge do auge. Exemplo do ABA lá, vamos dizer. Mas conquistar aquilo era muito... Era honroso demais. Eu lembro que nos finais de semana, sempre quando o pai comprava um carro novo, se marcava um almoço e aí pra levar o carro pra família ver. Tipo assim, era um fato histórico mesmo, realmente, da família. Hoje não, hoje você compra, trocou de carro, troquei, e vida que segue, porque se tornou normal. Mas antes não era só um meio de transporte, era sim uma conquista de muito trabalho. E aí, por conta disso, eu acho, eu criei um pouco dessa questão de gostar de carro, e aí a família também, os tios gostavam, na época do carro baixo, de ter os opalão, de ter os carros mexidos, então acabou que foi criando, assim, uma raiz de gostar. Quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar desde os 14, eu entrei numa empresa de telemarketing, cobrava cartão Zenf na época, cara, era horrível, era muito ruim, porque eu queria cobrar, eu queria fazer o trabalho, mas aquilo com 14 anos já não agradava no meu coração, né? E aí uma prima minha falou, olha, tem uma possibilidade aqui dentro de uma oficina de lataria e pintura. Eu falei, eu queria mecânica e tal, mas vamos lá, é melhor do que onde eu tô hoje. Vou mexer com o carro, então tá top. E aí entrei numa oficina de funilaria e pintura acho que eu já tava com uns 15 anos e era essas de fundinho de quintal. O cara morava na frente e tinha uma oficina no fundo. E ali, Flávio, foi legal porque eu não fazia só a parte de funilaria. Então eu desmontava para-choque, eu montava, eu juntava a merda do cachorro, eu limpava uma caixa d'água, eu trocava uma lâmpada, eu fazia o polimento, eu ajudava a preparar para pintar. Então ali eu criei percepção não só da funilaria e pintura, mas de realmente de dar valor naquilo que eu tava fazendo. E a gente fala muito hoje que hoje mudou muito o cenário, né? Hoje a gente tem empresa com vários colaboradores e hoje o colaborador não faz isso, até porque mudou a consciência do negócio, existe muitas coisas por trás, né? E aí, mas ali eu aprendi muita coisa. Então eu comecei a desmontar ali, comecei a polir. E aí o fato é que na época, com 32 hoje, eu não sei nem a conta que faz. Na época eu tinha 15 lá, eu tinha 17 anos atrás, não existia polimento do jeito que existe hoje. Não existia o detailing, não existia fazer detalhamento automotivo. Existia as oficinas de funilaria e lavacar. Lavacar fazia lavagem, lataria e pintura fazia polimento, pintura, não existia vitrificação, não existia pouco cerâmico, não existia nada disso. E eu sempre fui muito persistente na qualidade do resultado. O pai sempre me ensinou que se for fazer, tem que ser bem feito. Se for fazer, faça como se fosse para Cristo. Isso veio da minha mãe também, então veio uma base bíblica aí também no meio desse caminho. Eu cresci dentro da igreja e tudo que eu ia fazer eu queria excelência. E aí dentro da oficina, tinha determinados chefes na época que falavam assim, olha, faz desse jeito, tá aqui o produto, aqui a máquina. E aí eu fazia e falava, cara, isso aqui não tá legal. Não, tá bom, passe. Tá legal. Isso já muito novo, mas aí a gente comecei a procurar maneiras de melhorar aquele resultado, sabe? Na época não tinha curso, não existia online. Nossa, online, você tá maluco. Cursos físicos, então, eram caríssimos, assim. Um curso presencial, né? Era 10, 15 mil reais. Naquela época, 10, 15 anos atrás, era muito dinheiro. Não que hoje não seja, mas era muito mais difícil. E não era, assim, um treinamento onde eles ensinavam realmente sobre a técnica. Eles ensinavam nesses cursos sobre os produtos que eles usavam. Então era meio que mais uma parada de vender o produto do que propriamente vender a técnica, sabe? Então eu falei, cara, como que eu vou fazer isso acontecer de uma maneira legal? E aí eu usufruí o máximo nos workshops, a internet começou a surgir com mais força, então o YouTube começou a aparecer bastante coisa e a gente começou a ter acesso aos gringos. Então eu estudava muito vídeo de fora, de como os caras faziam, tentava levar isso para dentro da oficina. Eu insistia para os meus chefes na época, falava, cara, compra esse produto aqui pra gente testar, vai resolver. Aí ele comprava, eu testava com uma bosta. Aí eu falava, porra, aí ia até que a gente descobriu que tá mais relacionado a quem opera do que o produto em específico, né? E até hoje se vende muito do produto e se vende pouco do operacional, por isso que no Brasil é muito difícil o nosso ramo conseguir se destacar, porque tá mais relacionado ao nome da marca do que o nome em si do profissional. E nessa procura de fazer melhor e sempre estar melhorando, eu fui me tornando referência naquilo que eu fazia, dentro das oficinas mesmo. Então eu sempre fui bem requisitado dentro onde eu trabalhei, e aí eu comecei a fazer no finalzinho de semana. Brasil,
normal, preciso aumentar a renda, eu sabia fazer aquilo. Eu tinha um parente, um primo, um tio que queria, cara, eu vou fazer essa parada aqui. E aí eu peguei comprei a minha máquina a primeira vez, comprei os produtos, tive ajuda, muita ajuda no começo, graças a Deus, do meu chefe meu, pode levar esse produto aqui, tanto que meus meninos hoje, porra, Léo, cara, leva, porque isso me mudou, né, isso me fez crescer. E aí eu comecei a ver ali uma oportunidade, eu comecei a fazer final de semana, e aí foi bem engraçado, porque foi aí que eu comecei a entender que isso podia virar um negócio. Todos os meus finais de semana tinha serviço, até a minha esposa, no começo eu trabalhava todo sábado e domingo, todo sábado, era namorado, óbvio, não era a mesma obrigação, né, hoje de casado, mas essa questão de poder virar um negócio, falou, pô, isso aqui é legal. E aí, durante 3 meses, eu trabalhei todos os finais de semana seguidos, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. E aí, no último mês, eu fiz mais dinheiro trabalhando só no final de semana do que trabalhando onde eu trabalhava, na oficina. E aí eu falei, caramba, tem a possibilidade aqui, eu tinha agenda pra frente. Nossa, maravilha, vou sair do meu negócio, vou sair da empresa onde eu tava trabalhando na oficina na época, vou montar meu negócio. Eu saí, conversei, ele aceitou numa boa, falou, não, é isso mesmo, tem que crescer, vida que segue e tal. E eu saí de lá, Flávio. E aí, no primeiro mês, 30 dias trabalhando a fio. Cara, chegou no segundo mês, eu fiquei coçando porque não tinha o que fazer. Entendeu? Falta de experiência no empreendedorismo me levou a entender que eu achava que eu tinha muito cliente. Na verdade, eu só não tinha espaço para atender os caras. Aí, quando eu consegui espaço, eu atendi todo mundo de uma vez e eu fiquei 30 dias sem fazer nada depois. Aí eu falei, e agora? E aí eu tentei ainda persistir um pouco ali, ainda era bem novo, tentei persistir e não deu certo. Aí eu voltei pra oficina e fiquei mais um longo período na oficina. Mas a mesma coisa, sempre na mesma procura, assim, ó. E eu gosto de contar bem detalhadinho dessa parte, porque ainda assim é muita história de muitos donos de estética, de lavacar, começam desse jeito. E o cara, ele acaba não tendo a noção do empreender, ele quer qualidade de vida, ele quer melhorar a vida igual eu queria, mas ele não entende como que o negócio realmente funciona. Então eu não tinha caixa, eu não sabia vender, eu não sabia falar direito, eu não sabia escalar um negócio e mais um monte de outras coisas, né? Não sabia bem a parte prática da coisa, mas a parte operacional de tocar o negócio ainda era um desafio, né? Eu ser bem sincero contigo, eu não tinha nem a consciência de que existia a parte de gestão, de venda, de marketing. Não sabia nada disso. Eu sabia polir muito bem por sinal e eu tinha fila, mas eu não sabia que isso era o que ia tornar escalável, o que ia fazer o negócio virar e tudo mais. E aí, ainda assim, mesmo sem saber, a informação também chegava de uma maneira diferente. E hoje eu falo assim, cara, não é que não justifica, mas no atual momento, no dia de hoje que a gente tá gravando em específico, não que seja mais fácil, mas você tem acesso a muita informação de uma maneira, cara, se o cara não muda ou ele não cresce, porque ele realmente não quer. Porque se ele se dedicar um pouco mais, ele tem um monte de informação hoje no YouTube, conteúdo gratuito, no Instagram. Esse conteúdo mesmo em específico, se eu vejo ele há 10 anos atrás, eu vou falar, isso é muito parecido com a minha história. Peraí, deixa eu prestar atenção no que esse cara tá falando, porque talvez isso pode diminuir a minha carreira de 20 anos para 10 anos o meu resultado. Então acho que por isso que é legal até essa troca de informação, porque talvez isso seja o cenário de alguém hoje. E aí isso pode mudar, né? E aí lá nesse período, eu não entendia nada disso. Mas ainda assim, voltei pra oficina, juntei um dinheirinho, surgiu a oportunidade aí, todo mundo, poxa, por que você não monta um negócio? Por que você não monta um negócio? E aí eu fui atrás de montar um negócio, fui atrás de um sócio, também não entendia o que um sócio tinha a ver na época, com um sócio efetivamente era importante ou não. E aí eu aluguei um terreno na época com um sócio e nos 45 do segundo tempo esse cara deu pra trás. Falou, Léo, não vai dar pra mim, tô saindo fora. Falei, putz, eu já tinha fechado o contrato, já tava começando a construir. E isso eu já tinha nessa época aí, eu já tava com 22 anos. Na verdade, eu tava com 21. E aí foi construindo. Na época eu não tinha como terminar. O meu sogro, maravilhosamente, me deu uma força gigantesca. Falou, olha, quanto que falta pra terminar e tal. Eu vou te ajudar, eu vou entrar de sócio nessa parada contigo, mas eu não vou trabalhar, eu vou pôr a grana pra você poder realizar. E eu falei, pô, maravilha, eu vou te pagando conforme dá e vamos trabalhar. Ele gostava muito de carro também, uma pessoa maravilhosa, sempre me ajudou muito. E aí, beleza. E isso eu consegui terminar a obra. Então a gente conseguiu finalizar, eu não queria nada do que já existia. Que daí foi bem quando começou a crescer a estética automotiva, quando começou a crescer o detailing. E aí eu falei, bom, esse cliente ele precisa de um atendimento, isso eu já tinha essa consciência de que não é só lavar, não é só polir. Ele precisa de um trabalho diferenciado. Ali eu já criava essa consciência. Então eu não queria vender a lavagem barata, eu não queria vender o serviço barato, eu queria realmente resolver o problema do cliente. E eu tenho uma estrutura muito bem organizada, baseada nos padrões americanos e tal, que foi o meu primeiro negócio ali no Boa Vista. E aí
eu oficialmente abri com 22 anos. Com muita garra, muita sede, louco pra fazer rodar, o negócio acontecer. Eu tinha casado no mesmo ano, eu tinha mudado de casa no mesmo ano, então foi assim, foi uma loucura gigantesca. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar essa fase, né? E quando eu abri com aquela vai dar certo, eu acho que muita gente quando não tem essa consciência de negócio, abre com esse pensamento de que eu vou abrir, o cliente vai entrar, eu vou ganhar esse dinheiro, eu vou pagar a conta. E o meu sogro conseguiu me capitalizar pra terminar a obra, mas basicamente eu entrei sem caixa. Eu entrei com caixa pra um mês. Hoje a gente tem consciência que, cara, se você for montar um negócio, se não tiver caixa por um ano, você nem começa. Porque o negócio tem muitas idas e vindas, né, Flávio? E foi muito legal, porque esse longo de 10 anos, você vai criando uma maturidade que hoje eu faria muita coisa diferente, obviamente, mas eu também sou grato por tudo aquilo que a gente passou. E hoje poder contar isso é legal. Resumidamente, ali nessa parte, os primeiros meses foram... O primeiro dia acho que foi o dia mais frustrante da minha vida, assim, em relação ao empreendedorismo, assim. Eu abri o portão, cara, pra não dizer que eu não atendi ninguém, eu atendi um primo. E colocando placa lá na frente, tipo assim, estamos abertos, abrimos, vamos inaugurar e tal. Foi muito frustrante. Eu cheguei em casa, assim, tipo, porra, a estrutura é top, o lugar é top, coloquei placa que ia começar antes, placa que ia começar depois, por que ninguém chegou e tal, né? Mas beleza, vamos lá, tava com gás, no outro dia eu falei, vamos. Daí no outro dia já entrou um cliente, já entrou dois, já entrou um vizinho, que só entrou pra pescociar mesmo. E ali eu comecei a rodar. E aí, no começo realmente foi muito difícil, não se pagava, negócio prejuízo atrás de prejuízo. Eu conseguia, o custo era muito baixo, mas eu não conseguia trazer dinheiro para casa, então muito baixo não, porque existia o aluguel, mas levando em consideração que pode escalar, era razoavelmente baixo. Era uma região boa que eu já trabalhava ali, então eu comecei a ver que, cara, tinha alguma coisa errada ali. Só que eu só fui tomar consciência disso depois que eu já tava quase 4 anos no negócio, que não era o ideal. E quando eu comecei, então eu fui escalando, eu não fui estudar sobre venda, eu fui com a cara e com a coragem, eu tinha filas de polimento, então nas primeiras semanas, o pessoal nem sabia que eu existia direito. E aí eu falei, opa, a galera precisa saber que eu existo. Então eu comecei a ir um pouco mais para rede social, mostrar um pouco mais do trabalho, aí uns amigos já começaram a ver, e aí a agenda começou a lotar. E aí a agenda começou a lotar só que de polimento. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vender, fazer o polimento, lavar, cuidar do negócio como um todo. Eu falei, cara, não dá, preciso de gente. E aí eu contratei meu primeiro colaborador, daí eu contratei meu segundo colaborador, eu falei, agora o negócio vai. Só que aí vem a dor, né? Que era, não tinha treinamento, eu tinha que treinar os caras, aí era, não, só eu que faço, não, só eu faço bem feito. E tem toda aquela história que hoje o empreendedor, cara, a gente vê muito isso não só na estética, mas na mecânica também, com a escola do Repare, a gente consegue ver bem. Porque no Repare a gente tem um acesso muito perto ao dono da oficina, ao empreendedor e tal. E a gente vê que as dores que eles sentem hoje é muito parecida com as dores que a gente já sentiu, se não são as mesmas, né? E aí a dor do só eu consigo fazer, só eu faço bem feito. Então eu tinha agenda extensa, eu não conseguia escalar, eu não conseguia faturar o suficiente para pagar as contas e mesmo tendo colaborador. Então eu comecei colocando os caras na lavagem, fui treinando os caras. E aí chegou um ponto que eu olhava pro negócio, primeira vez que eu consegui tirar basicamente assim um prolabore, vamos dizer, foi depois de 2 anos. Então nesse período a minha mulher, até essa parte eu não gosto muito de falar porque chega a emocionar, assim, porque realmente ela foi a escora da casa. Então tipo assim, se não fosse ela, sem chance. E é massa, velho, porque no mundo como hoje, as mulheres, ou ser casado, ele é discriminado. E cara, eu só tenho o que eu tenho hoje porque eu conheci uma mulher que realmente estava disposta a lutar comigo nessa época, sabe? Isso é, tipo, é fantástico. Ela ajudou muito nesse começo, Léo. Ela já tinha uma estabilidade um pouco maior, ela já trabalhava de contabilidade, ela e meu sogro tinham um escritório de sócio, e ela que bancou a casa. Eu tinha acabado de mudar, eu não tinha renda, eu tinha um negócio que na minha cabeça era tipo assim, ó, uou, eba, abri um negócio, vai dar dinheiro, eu vou lavar carro, eu vou polir carro, não vai ser por falta de energia, e na verdade só a energia ela não compensa, só a entrega, só o desejo, só a qualidade da entrega não vira negócio, né? E a gente bate muito nessa tecla hoje com os alunos do Repare, que é tipo assim, cara, você só querer saber a mecânica ou a estética, isso não te faz um empreendedor. É triste, mas é a realidade. Abrir uma porta não te faz um empreendedor, não te faz um dono de um negócio. E isso dói de ouvir, né? Principalmente para quem tá exatamente nesse ponto, dói de ouvir. E se não fosse ela, cara, tipo assim, a gente tinha parado por ali, eu não tinha nem o que comer em casa, e ela supriu essa parte. E como homem isso me doía muito, porque eu tive como princípio de provedor de casa, de proteção, de cuidar dela. E aí eu me peguei no momento que eu falava, caramba, velho, isso me doía muito, me cobrava. Eu falo assim, os caras até falam, não fala que você chorava e tal. Mano, eu chorava debaixo do chuveiro mesmo, assim, de tipo assim, porra, quando que vai ser a minha hora? Eu tô aqui entregando, eu tô aqui fazendo, como que vai ser? Depois de 2 anos eu consegui tirar o primeiro prolabore, assim, que eu consegui levar um dinheirinho pra casa e começar a ajudar a pagar as contas. Foi uma vitória, mesmo doído, mas foi uma vitória bem massa. Nesse meio tempo, o negócio começou a escalar e a gente conseguiu ter uma frequência de clientes, assim, sempre.
Então o negócio sempre estava cheio. Por várias vezes o cliente chegou e falou, cara, não consigo atender. Tinha 4 operacional, não conseguia atender. Chegou um ponto que eu ter 6 caras trabalhando comigo e eu não conseguia dar conta da demanda. Só que ainda assim eu não ganhava dinheiro, Flávio. Olha só que doideira. Olha só que doideira. Eu tinha 6 colaboradores, trabalhava para, não falar um palavrão, mas trabalhava muito, sem horário para ir embora. Assim, tinha dia que eu ligava pra minha mulher e falava, viu, graças a Deus hoje não vou conseguir ir embora cedo, porque eu precisava entregar. Tava dando certo, mas ainda não sobrava. Tava dando certo, mas não sobrava, porque ainda eu não sabia empreender, ainda não sabia o que era um negócio, eu ainda continuava levando como um polidor. Então era tipo assim, aquele carro precisa entregar amanhã, eu preciso terminar aquele carro, né, que eu bater às 3 da manhã para entregar pro cliente. Então eu tinha esse compromisso. A gente chegou num ponto que na época na estética, eu lembro que o auge, assim, o melhor mês trabalhando muito foi 27 mil reais. Pagava-se pouco para colaborador, era um começo e tal. E eu falei, caramba, a gente não respirou, trabalhou de sexta a sábado direto, não sobrou dinheiro na conta, eu não tirei um prolabore expressivo, tirei o suficiente para conseguir, tipo, comer, pagar as quantias básicas. Ainda assim, a minha mulher ainda ajudava muito. Caramba, cara, tem alguma coisa errada. Esse negócio aqui não dá dinheiro. E aí foi quando tava o boom da estética, que daí a estética explodiu, começou a surgir muita coisa de estética, muita gente abriu e muita gente começou com o mesmo argumento. Não, isso aqui não dá dinheiro. E não tem como dar dinheiro. E eu comecei com esse mesmo pensamento. E aí nessa época eu conheci o Luciano, que hoje é meu sócio. Eu não vou saber as datas certas, mas mais ou menos 7 anos atrás. Eu conheci o Luciano. Só que eu não conheci o Luciano em relação a, tipo, de perto e tal. Eu conheci ele nas redes sociais, comecei a seguir. E é legal falar isso, porque hoje tem muita gente que assiste ele da rede social. E, mano, eu fui já um seguidor do Luciano da rede social e hoje eu sou sócio dele. Então, tipo assim, continuo acreditando que uma hora a coisa vai acontecer. E aí, eu comecei a seguir, achei maravilhoso o negócio dele, assim. Ele tinha um negócio maravilhoso, que também é uma história incrível. Também quebrou uma porrada de vezes e tal. Também tem uma história maravilhosa. E eu falei, cara, esse cara aqui tá voando. Esse cara aqui tá voando e eu tô aqui, eu não tô indo. O que tá acontecendo? Eu comecei a seguir ele, ver o que eu consegui o WhatsApp dele na época. Cara, o que você faz, velho? Você tá voando e tal. E ele, não é bem assim, eu tô lutando também e tal. Enfim, aí foi uma outra parte da história. Mas nesse meio tempo, eu no auge do faturamento, atendendo tudo que dava de cliente, sem agenda nenhuma, eu não conseguia tirar lucro. E aí o negócio começou a ficar cada vez mais difícil, porque é muito difícil se você não faz caixa, hoje em dia, se sua empresa não tem caixa, ela não se torna uma empresa sólida de maneira nenhuma. Então me doía muito não levar um dinheiro considerável para casa, me doía muito não conseguir pagar melhor para o meu colaborador, me doía muito não conseguir pagar todas as obrigações que eu deveria ter com o meu colaborador. E essas coisas sempre pesaram muito, assim, porque apesar de eu olhar para o negócio, eu sempre olhei muito pra gente. Então eu queria mais para eles que estavam comigo, porque eu já passei pelaquilo, eu já tive na posição de ser colaborador, de não ter um banheiro limpo, de não receber da maneira correta, e essas coisas pegavam pra mim, porque tipo assim, eu já trabalhei em oficina, cara, que, Deus do céu, era pior do que um chiqueiro o banheiro. Ah, mas os caras não cuidavam, cara, não tinha uma diarista, se não era a gente limpar, ninguém limpava. E aí, tipo assim, eu deixava de levar pra minha casa pra pagar a diarista 2 vezes na semana pra ir na empresa, tipo assim, lava esse banheiro aí pelo menos umas 2 vezes na semana, que eu quero que os meninos usem, e aí, óbvio que eu cobrava deles a limpeza e tal, mas são coisas que, cara, é o mínimo, assim, é amor ao ser humano, e então eu me cobrava muito por isso, falava, cara, esse negócio aqui não tá certo, se eu não conseguir pagar as devidas custas pra quem precisa, se eu não conseguir levar um dinheiro suficiente pra minha família, essa parada aqui tá errada. Só que quem olhava na rede social e olhava o meu negócio, ou chegava no meu negócio, falava, nossa, esse magrelo aí tá rachando dinheiro. E não era bem assim. E aí, por muito tempo, eu tive essa percepção, e é legal também falar sobre isso, porque hoje as pessoas vivem muito a grama do vizinho mais verde, né? É fácil olhar pro Flávio lá na rede social e falar, nossa, a vida do Flávio tá mil maravilhas. É fácil olhar pra vida do Luciano e falar, nossa, o Leonardo, o Luciano. E não que todo mundo esteja ruim, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma qualidade melhor de vida e tudo mais. Mas muitas vezes o que representa é que essa pessoa tá muito bem. E, cara, eu atendi uma quantidade considerável de cliente. Eu postava na rede social que a gente estava lotado, mas que, né, ali divulgando o trabalho. E quando eu comecei a falar com algumas pessoas, cara, não dá mais, as pessoas, como assim, cara? Teu negócio, porra, olha aí, lotado, poxa, você tá, não dá mais. E aí um grande professor meu, que é o Jamil, também dono de marca ele é dono de uma marca de produtos automotivos, ele foi lá um dia e a gente já tinha conversado várias vezes, eu tinha ido no workshop da marca deles, porque uma das coisas que eu sempre busquei é o máximo de informação que eu puder, principalmente se ela for gratuita eu vou abraçar. Então workshops eu ia de marca, eu ia em eventos de estética que apareciam, que eram muito poucos, então o máximo de informação que eu podia catar eu ia catando, porque esses caras tinham mais alcance do que eu, então eles passaram em lugares que eu não passava, e aí eu sempre ia com perguntas de tipo assim, eu não quero nem saber do que você tá falando do produto aí, eu quero saber da técnica que você usou pra fazer, e com isso eu cresci muito.
Então eu aprendi muito sobre isso. E aí o Jamil chegou em mim e falou, cara, tô vendo que você tá, né, desanimado e tal, por que você não dá treinamento? Você tem um know-how gigante, você fala muito bem, porque na época eu já tava começando a gravar, você fala bem, você sabe muito bem o que você tá fazendo, por que você não ensina? E será, cara? Acho que não. Mas daí fui pra casa, falei, poxa, aí falei, vou tentar. Anunciei, falei, quem quiser curso de polimento, no mesmo dia, pagou um cara. Quanto e tal? Eu nem sabia precificar nada na época. Cara, R$2.000 aí, você passa semana comigo, eu te ensino. O cara, não, fechou. Aí aquilo, caramba, velho, tem um mar de dinheiro aí que eu não vi. Aí ele veio, fez o treinamento comigo, divulguei que tava ministrando o curso. E naquela mesma coisa, na sofrência ali, tentando batalhar pra conseguir um retorno, e a galera achando que a gente tava nadando, e a gente trabalhando. E aí eu comecei a dar curso, o negócio continuava do mesmo jeito, aí até que eu decidi que eu falei, não, eu vou ministrar curso. E aí eu fiz antes disso eu fiz um curso fora. Surgiu a oportunidade de ministrar um curso em Santa Catarina e eu fui. E esse curso me trouxe mais renda do que se eu trabalhasse o mês inteiro no meu próprio negócio e sobrou mais dinheiro e eu trabalhei menos. Trabalhei um final de semana. Aí eu falei, cara, vou vender isso aqui, não tá dando mais. E aí eu anunciei pra vender, ficou um tempo, não vendeu. Na época ainda vendi pro Jamil, que foi o que me deu a dica do treinamento e tal, porque ele queria uma sede lá pra fazer os treinamentos. E acabei vendendo. E aí Deus é maravilhoso, né, cara? Porque nessa dor toda, nesse conhecimento, lidar com o cliente, aprender, conhecer sobre o produto e tudo mais, e tá vivendo aquilo, eu sempre ia perguntando pra Deus, e aí? Quando que vai ser a minha vez? O que que é? Como que vai acontecer? Né? Porque a gente não sabe. E também se a gente soubesse, acho que ficava sem graça, né? E aí Deus foi me moldando até o ponto que eu realmente vendi o negócio. E eu vendi o negócio, deu 6 meses depois, veio a pandemia. E aí, cara, se eu não tivesse vendido antes, naqueles 6 meses antes, eu com certeza eu não ia conseguir pagar ninguém, eu ia fechar as portas, ia parar tudo. Meu negócio é o mais, vamos dizer assim, as pessoas colocam até como supérfluo, porque se tem uma pandemia, você não vai sair para lavar o carro, né? É diferente de quebrou, você precisa arrumar. Então veio a pandemia e nessa vinda da pandemia eu já tinha vendido há 6 meses. Eu vendi, eu empatei o jogo, então eu não tirei dinheiro nenhum, mas eu consegui pagar todos os meus colaboradores na época também. Nessa época que eu fechei, eu tinha 5 colaboradores, eu paguei todos. Alguns choramos junto, porque a ideia era crescer e levar eles junto. Hoje tem um que estava comigo lá naquela época, que está comigo há 6 anos já, e inclusive é o William, ele começou ganhando R$800, mano. É assim, é doloroso. Já era pai, sabe? E esse cara tá comigo hoje. Então é massa. Tem umas parcerias que a gente faz assim, né, que a gente leva pra vida, né, Léo? Eu me emociono com essas paradas. Eu choro mesmo. eu não tenho essa parada aí não de, não chorar não, porque me emociona porque, você imagina, um pai de família, ganhando R$800, ele já tinha um filho, já era casado, a minha empresa era no Boa Vista, ele morava na Fazenda Rio Grande, nós estamos falando aí de ônibus mais ou menos 1h30, e esse cara vinha todos os dias e entregava o que ninguém entregava. E aí você vê o negócio crescendo e você falando pra esse cara, falando assim, irmão, se essa parada der certo, você vai estar comigo. Se você topar, fica comigo que nós vamos junto. E aí você tem que chegar pro cara e falar assim, irmão, não deu? E aí foi punk, mano. Mas aí as coisas passaram, graças a Deus, hoje ele tá comigo e aí é história para um futuro, né? Mas nessa época foi engraçado também, porque eu cheguei num ponto que eu peguei uma Kombi para fazer, eu lembro muito bem que eu usava a rampa de metal, coloquei ela na rampa para lavar o motor, eu tinha 6 colaboradores e eles lavamos lá, tá pronto. Eu fui lá, olhei e falei, cara, vocês estão loucos? Como é que nós vamos entregar um negócio desse? E eu peguei a VAP e eu lá embaixo, eu lavando, e aí daqui a pouco eu olho pro lado, tá os 6 assim, ó. E ali caiu a ficha assim pra mim, tipo assim, eu já tava dando treinamento, eu falei, cara, eu tenho 6 colaboradores, eu tô debaixo dessa parada aqui, eu não tô levando dinheiro pra casa, eu tenho 6 colaboradores, não tô pagando eles da maneira que tá tudo errado essa parada. E aí foi me afligindo, daí foi que eu vendi, daí veio a pandemia, paguei todos, eu ainda saí com uma dívida de R$10.000 da época do negócio, então eu consegui pagar tudo, mas eu saí com uma dívida de R$10.000 que eu não tinha como pagar, e aí eu fui fazer treinamento. E aí foi a época que o digital começou também um pouco, eu fui estudar um pouco mais sobre isso, e aí eu comecei, ministrei curso em São Paulo, ministrei curso no Rio de Janeiro, ministrei curso em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e foi. Na pandemia mesmo. Essa parte é corte, porque não podia. Mas a gente ia, cara, porque me deu uma levantada nessa época. O governo colocou R$600 na mão da galera, a galera não sabia o que fazer, se a empresa ia abrir, se não ia abrir. Eu tinha o know-how técnico, era 890, porque daí era em turma, era um final de semana. E aí eu colocava 25 pessoas dentro de um treinamento. Aí, porra, eu fazia 27 no mês inteiro, eu tinha que pagar tudo, não sobrava nada. Eu tava fazendo 25 com um custo de 10 e enfiando 15 no bolso no final de semana. Mas isso é um sinal que o pessoal tá com necessidade de fazer alguma coisa também, com necessidade de se coçar. E aí eu falei, poxa, é uma oportunidade de negócio, eu
eu posso passar o conhecimento que eu tenho adiante sem prejudicar ninguém, porque o que cobrava era razoavelmente, poxa, eu tinha 10 anos já quase de experiência, e aí eu cobrava 890 para ensinar aquilo, então, tipo assim, e foi muito bom, cara, porque eu conheci muita gente boa no caminho, tem gente que até hoje tá no ramo, tem gente que realmente foi fogo de palha, teve gente que desistiu, tem gente que continua, inclusive tem um carro aqui que é de um aluno de outro estado hoje fazendo a parte mecânica, e aí até mandei um vídeo pra ele, falou, parabéns, viu, o negócio aqui tá top, fez bem feito e tal, só que ele já é aluno há anos, já virou profissional já, mas é legal, então tem muitas histórias, eu formei mais de 320 pessoas nesse caminho, e aí eu ajudei muitos empreendedores também do ramo da estética automotiva, porque daí começou a vir essas dores, eu comecei a estudar, e aí eu fui estudar o que era venda, eu fui entender o que era ticket médio, aí eu fui entender como que eu vou escalar o negócio. E aí hoje a gente saiu de uma estética que chegou no seu auge, tudo que dava faturando 27 mil para uma estética que já faturou 120 mil no mês. E aí, tranquilamente, hoje com colaborador, com menos correria, com menos loucura. Então, aquilo era um negócio que dava para fazer, só que eu tava fazendo da maneira errada. Então eu precificava errado, eu atendia o cliente errado, eu fazia errado a parte de venda. E aí eu falei, cara, tudo isso é possível. Eu fui pra internet, eu comecei a ministrar, eu fazia uma live por semana. E era tipo assim, ó, era o ouro do ouro. Tudo que eu aprendi nesses anos eu dava lá de graça. Por isso que eu falo, hoje o cara não vai se ele realmente não quiser, cara. Porque tá tudo ali, é só pegar, anotar, tem no YouTube, tem no Instagram, é pegar e anotar. Lógico, hoje tem os treinamentos, se ele quiser aprofundar um pouco mais, mas existe tudo ali, né, Flávio? E aí eu comecei a trazer isso, então, tipo, como vender, por quantas vezes eu, tipo assim, ó, eu lavando aqui, o cara encostava com o carro, ops, pode deixar aí, chave. O cara deixava a chave comigo e ia embora, e eu ali já voltava desesperado pra lavar, esse cara já tinha vindo uma vez ou outra, e na hora de entregar eu chegar a procurar o número do cara e cadê? Não tá naquela folha, não tá naquela agenda, e abre a agenda e fecha a agenda e procura no celular e não tem nome, você não acha o cara, não acha a placa, e tem que sentar e esperar o cara lembrar que ele deixou o carro pra lavar. Eu já tive vezes, era 10 horas da noite, eu tava na oficina, na empresa, na estética na época, esperando o cara chegar, porque eu não tinha contato do cara. Aí o cara chegava, como é que eu ia falar pra ele? Não, então foi o meu que eu não tinha teu contato. Ah não, eu deixei você tranquilo. Pô, eu tava assistindo o jogo do Corinthians, esqueci de me buscar, eu falei, não, então, mas fica tranquilo, tinha um monte de coisa pra resolver aqui, tipo assim. Não tinha nada. Tá tudo bem, não tinha nada, eu tava doido pra estar em casa, eu ter tomado um banho e nem ver jogo do Corinthians nada, eu queria estar na cama. Mas o cara viu o jogo do Corinthians, lembrou, putz, meu carro, vou lá ver. E eu tava lá esperando o cara. Só que isso é tudo empreendedorismo, assim, sabe? E fazer isso da maneira correta eu não fazia. Então acabou que isso complica um pouco o meio de campo. Will, faz favor pra mim, a gente vai segurar uns minutinhos lá, o aspirador. Que hora você vai entregar pra ela? Consegue pôr pra lá? Porque vai ficar bem em cima da gente aqui, daí isso, senão vai azedar muito tempo. Estrova, porque puxa, né? É ele que... William. É, né? O William tá comigo há 6 anos. Hoje é pai de dois, tem 2 filhos, né? Tem uma menina e um menino. Mudou de casa, mora numa casa melhor. Trocou de moto, tem uma moto melhor, comprou um carro melhor, com um carro pra família. Hoje é meu braço direito aqui, hoje ele toma conta da frente, então... Legal. Hoje essa parte aqui eu só administro. Então eu olho pros números, vejo o que a gente melhora de estratégia, mas ele é que faz atendimento comercial e ele é que cuida dos meninos, e os meninos executam o trabalho. Show. E aí eu tenho tempo de administrar aqui e cuidar de lá também. Então hoje eu falo que é minha cria, assim, ele é mais velho do que eu, mas ele pagou o preço, né? Então, tipo assim, ele fez um treinamento na época, não aprendeu nada lá, era horrível. Né, o treinamento, não pode falar o nome, não, a gente fez treinamento, tá, da escola. Tá contando tua história um pouco. Era pra ser história dele, mas virou a tua também, né? Depois do vira casamento. Aham. Legal. Mas é bacana, né? Tá contando desde o começo de vocês juntos na outra. Altos e baixos, mas sempre junto. E eu devo muito a ele. E acreditar, né? Sim, porque ele sempre falava, cara, a gente tá plantando. Louco. Bem no começo, tava recém-casado, tinha um filho de meses, não tinha um homem de idade, morava longe, e era 2 horas de ônibus pra ir, 2 horas pra voltar, e aí não tinha hora pra sair, porque a gente pegava o carro, abraçava, e a ideia era entregar, melhor pro cliente, passava do horário, cara, ó, fazer. Graças a Deus, hoje a gente tá tudo retorno. Plantamos com força. Foram muitas vezes juntos. Às vezes a colheita demora, né, um pouquinho. Então. Né? Assim, quer plantar, já colheu. Se planta errado. A gente vive hoje o mundo do imediato, né, cara? Que é tipo assim, a galera vê na internet, vou montar, exemplo, uma oficina igual ao Vento. O cara monta uma especialidade do Volkswagen Audi, acha que hoje ele vai ter, sei lá, 100 carros igual a gente atende, 120 carros no mês. Cara, o Luciano planta faz 10 anos também. Então a gente planta faz 8 anos também.
Valeu. Aí, quando que a Blast, porque a primeira não é a que você fecha, não é Blast. A Blast, ela começa quando daí? Então, a primeira era alemãs, daí o que aconteceu? Nesse meio do período lá, quando eu vendi para dar treinamento, eu comecei a dar curso, então, viajando. Então eu fazia assim, eu aprendi a fazer tráfego pago. Aí eu fazia o tráfego durante a semana, eu fazia por um mês. Exemplo, eu vou fazer um curso lá em Santa Catarina. Eu pegava a região, fazia o tráfego pago lá em Santa Catarina, na região. Ó, vou ministrar um treinamento aí, então compra. E aí o cara entrava no WhatsApp, eu vendia tudo por aqui, chegava no final de semana, no dia do treinamento, eu ia. Isso era uma vez por mês. Aí quando eu saí, eu comecei a ter tempo. Então eu fazia uma agenda que eu fazia divulgação lá para 30 dias, daí para uma semana depois, para semana seguinte, então eu fazia curso nos 4 final de semana no mês. Então eu viajava na sexta-feira, às vezes voltava no domingo, se fosse uma cidade mais perto, ou às vezes voltava na segunda. Daí passava a semana agendando, conversando com esses caras, vendendo, daí viajava de novo. Estava tendo uma renda e tal, consegui dar uma estabilizada. Mas aí veio já tinha pandemia, mas aí a minha esposa ficou grávida. E aí, beleza, continuamos e tal. Quando ela ficou com 7 meses, eu falei, cara, não vai dar, irmão. Não tem como ficar viajando desse jeito e a minha esposa grávida, a renda é legal. Mas aí também o mercado começou a mudar, porque a pandemia começou a passar, o povo começou a voltar à sua rotina normal e tal. E aí eu falei, e agora? Qual que é o passo que eu dou do negócio, né? Aí eu falei, bom, então vamos fazer diferente. E aí foi o que aconteceu, assim, eu tava meio faço, não faço, volto, não volto. Aí surgiu a oportunidade de comprar lá onde era meu de novo. Eu falei, bom, já peguei uma experiência de negócio, vai ficar fácil comprar de novo isso aí, fazer o negócio acontecer. Aí eu comprei, eu fiquei 6 meses sem conseguir abrir o portão, porque teve um BO lá na prefeitura e eu não consegui abrir. E aí o dinheiro que eu juntei pra guardar, eu fiquei tudo em aluguel e em reforma do espaço e eu não consegui trabalhar. E nisso o Luciano me ligou e falou, Léo, poxa, eu vi que você tá fazendo um trabalho top aí, ensinando, eu vi que você tá voltando aí e tal. Pô, deixa eu te falar, a gente tem uma oportunidade online aqui de treinamento, eles já estavam com uma parte de treinamento, a gente tá procurando um expert. E também aconteceu do rapaz que tava comigo aqui na estética, que era lá na antiga sede, ele decidiu sair, vem aqui conversar comigo. Falei, cara, vamos lá, né? E aí eu fui lá. E a gente sentou, conversou, a ideia dele era ter alguém lá fazendo. Eu falei, cara, pô, ter alguém fazendo aí pra mim não faz muito sentido. Expliquei pra ele o negócio e tal. Vamos ser sócio então. Ele vende uma parte, aí eu te entrego a estrutura, as coisas que eu tenho, e aí vamos ser sócio. Eu falei, porra, aí é massa. Você já tava num outro nível de conhecimento de empreendedorismo e tal. Falei, então vamos. E aí começou a Blast, porque antes, eu já tinha alguns anos, o CNPJ é o mesmo de lá até então, a gente só mudou o nome. Aí a gente foi atrás do registro, porque eu não conseguia ter registro de marca. Como eu ia ministrar curso online e tal, a gente foi atrás. E Le Mans tem um trilhão de coisas. Então tem a 24 horas de Le Mans, que é a corrida, tem a roda, que é a Le Mans, tem um monte de coisa que é chamada de Le Mans. Na verdade, quando eu montei o nome, esse não era o intuito, era uma parte do meu nome, que é o nome do meu sogro, ia ficar Le Mans. Daí eu falei, não, Le Mans fica mais suave de ouvir e tal, vamos colocar Le Mans. Aí a gente colocou Le Mans e esse nome deixou de existir aí. Daí eu falei, bom, e agora a gente precisa criar uma nova marca. E aí a gente criou uma marca que, inclusive, quem criou a marca da Blast foi quem fez o design da RAM também. Então ele que criou tanto o nome ao vento quanto a Blast e o design da caminhonete, legal, do adesivo da RAM da E-Master também foi ele que fez. E aí quando ele apresentou o projeto, a gente falou, cara, é isso, a gente deu as ideias, o Luciano como teve essa parte do alemão lá da Volkswagen e tal, ele falou, vamos procurar um nome alemão. Eu falei, cara, eu não consigo nem falar português direito, você quer falar alemão, cara? Dele, não, vai dar certo e tal. Aí a gente achou bolhas em alemão que é blush. E aí, porra, blush pode lembrar um pouco blush de mulher e tal. Aí deu uma mexida daqui e dali, daí ficou Blast. Pô, Blast é legal, porque o som parece ser uma água, tipo Blast, né? Um som de água, tem tudo a ver também porque é bolha, meio parecido com bolha em alemão. Vamos pôr esse nome aí, ficou legal. Criamos toda a arte visual e aí a Blast surgiu. E a Blast surgiu já com o intuito desde o começo, que era um intuito que a Alvento tinha também, que é a questão de servir ao cliente. Então a nossa meta é resolver o problema do cliente. Ah, mas eu não faço, mas eu conheço alguém que faz. Ah, mas eu isso aqui eu não resolvo, então a gente vai colocar alguém para fazer. Lógico que isso existe limitações, né? Mas a gente sempre tenta abraçar o máximo para resolver para o cliente e também crescer o business, né? Crescer o negócio. E aí isso eu já tinha uma bagagem mais de negócio, eu fui aprender mais a vender, eu já estava na frente do cliente, eu já tinha ensinado muita gente, eu já tinha ouvido muitas coisas, então eu já estava com know-how e uma expertise diferente. E aí a gente abriu e, cara, primeiro mês sucesso, segundo mês sucesso, terceiro mês sucesso, de lá para cá a gente vai fazer 3 anos de Blast. Eu já tenho 10 anos de negócio.
Abri com 22, né? E de lá pra cá o negócio, graças a Deus, só veio alavancando. Lógico, a gente teve um alto e baixo aí que foi na mudança, que a gente meio que teve que... Era lá no Rebouças, aí a gente construiu essa sede nova. E aí os primeiros meses deram uma caída, mas graças a Deus a gente tinha caixa, a gente era uma empresa estruturada. E aí é o que eu falo, né? Que o empreendedor, quando ele tem caixa, eu não sei lá pra vocês, Flávio, hoje vocês já estão muitos anos também, então é diferente. Mas eu costumo dizer muito que se você tem hoje caixa, 90% dos seus problemas eles vão ser resolvidos. Porque o cara não manda aquele colaborador embora porque não tem caixa. O cara não contrata alguém mais caro porque ele não tem caixa, porque ele não tem coragem, porque ele não sabe o dia de amanhã. Ele não investe numa fachada nova para chamar novos clientes porque ele não tem caixa. Ele não consegue fazer um patrocínio porque ele não tem caixa. Então o segredo tá em realmente o cara conseguir fazer um capital. E aí a gente, olhando para isso, a nossa ideia era vender a escala mesmo. Então vamos vender mesmo, pôr serviço para dentro, entregar, precificar isso da maneira correta, porque senão volta lá o Leonardo lá com 22 anos, que vendia muito e não ganhava dinheiro porque precificava errado, então não sabia valor de hora, não sabia como cobrar. Ah, mas o meu vizinho cobra 80, então eu vou cobrar 70, porque aí eu pego. Ah não, meu vizinho um cobra 80, eu cobro 120, eu vou cobrar 100 porque daí eu tô no meio e consigo vender. Era assim que precificava, tipo, era assim que a maioria precifica. Não, quanto que cobra ali? Quanto que cobra aqui? E aí, não, vou cobrar mais ou menos isso aqui. Só que o custo de um é diferente, água e luz de um, o custo é diferente, aluguel é diferente e um monte de outras coisas, né? Só que até então não conhecia isso. Então hoje, precificando da maneira correta, fazendo um trabalho da maneira correta, a gente acabou tendo um negócio que consegue se ter uma estrutura. Com altos e baixos, obviamente, mas uma estrutura legal. E aí a gente começou com projetos atender de uma maneira diferente, né? Que foi o caso do ABA, que é o caso da RAM e muitos outros carros que a gente trabalha também. Por quê? O brasileiro ele tem uma paixão diferente pelos carros, né? Então vai muito além da estética. E há um tempo atrás a gente começou a notar, na verdade, que era muito mais do que estética. Então o que a RAM significa para você hoje foi muito mais do que estética do que foi feito. A sua satisfação em ver o carro desse jeito, a sua satisfação de chegar num evento e a sua marca ser realmente entregue pelo que a RAM hoje representa, pelo adesivo. Então o que isso entrega é mais do que só estética. O que o ABA significa para vocês é muito mais do que estética. Eu lembro que eu liguei para Johnny e falei: Johnny, eu sei que tem um custo mais elevado aqui, a gente vai ter que fazer bastante coisa, o carro estava muito tempo parado, mas e o tanto de história que tem dentro daquele porta-luva? E o tanto de história que tem dentro daquele carro? E o tanto de coisa, de carinho que existe dentro daquilo? Então é mais do que um Audi, é mais do que um ABA, é mais do que um carro. É um carro que vivenciou a história de crescimento de vocês. E a gente trata como isso, e não como um trabalho estético de um carro. Não é só lavar, não é só polícia. Você acha que esse é o futuro, talvez, do Detail? Eu acho que a gente está num exato momento de uma mudança muito grande. Existe umas dificuldades no nosso país muito grande, então a gente tem uma dificuldade de moeda hoje, a gente tem uma dificuldade que o país vem enfrentando algumas dificuldades financeiras, as coisas estão ficando cada vez mais caras. Então eu acho que o Detail ele vai continuar existindo, mas não vai ser para todos. A gente vai ter clientes muito bem definidos e desenhados, não são todos que vão fazer, e os que vão fazer é porque tem condições realmente. E aquela galera que às vezes gostaria, mas não tem condição, ela vai acabar optando em entrar no fluxo rotativo, que a gente vê que é um futuro também, que é as lavagens de posto, que é a lavagem daquela máquina, que é tipo assim, eu preciso lavar para usar. Ao longo dos anos, lembra da conquista lá que eu falei logo no começo do vídeo do meu pai? Então eu lembro da gente no final de semana, lavando o carro no final de semana em família. Era tipo assim, meu pai jogando água e a minha irmã esfregando, e aquilo era alegria. Às vezes eu lembro da gente ir num parente e queria lavar o carro junto com ele no final de semana. Às vezes você passava na rua, no bairro, você via 3, 4 carros para fora, o cara lavando na garagem, assim, ó, jogando água ou na frente da casa. Hoje você já não vê mais. Porque diferente de uma época que era uma conquista, hoje ele é um meio de transporte. Então a gente viu que o cenário mudou também. Então tem muitos Abas da vida guardado, tem muitos Audis guardados com uma história que o dono gostaria de fazer, que não tem condição, e isso, infelizmente, vai morrer porque é uma dificuldade. E existe muita gente hoje que é um meio de transporte mesmo. Qual que é o que me dá menos dor de cabeça? O zero. Então compro o zero, anda até acabar ou anda até não dar mais. Eu dou um talento de estética e vendo. A gente atende muito cliente assim também, que usou até não dá mais, agora eu vou vender, quero dar uma melhoradinha. Poxa, tem que melhorar para você usar, é um negócio para você desfrutar, e não para você vender ou para você maquiar alguma coisa. Apesar de que a gente fala muito que hoje a gente não maqueia nada, hoje o que a gente faz é realmente um trabalho que o carro vai persistir bonito por um bom tempo, por um bom período. Então existem vários cenários aí, e por isso que é bom entender o tipo de negócio. Então hoje a gente tem um negócio que a gente realmente resolve o problema do cliente.
Então eu atendo o cliente que vem pelo coração, pela história, atendo o cliente também que vem pela necessidade de eu preciso resolver, porque se eu anunciar esse carro desse jeito que ele tá aqui, eles vão desvalorizar 20 mil. Então eu vou gastar 3 aqui, deixo ele bonito e aí eu consigo vender para frente. Então a gente atende esse cliente também e atende o cliente que acabou de comprar, tá apaixonado, quer gastar um pouquinho mais aquele dinheiro, então a gente faz isso também. Mas a gente percebeu todo esse mercado. E o detailing, assim, ó, ele tomou muitas proporções. Porque existe o detailing hoje que ele faz uma lavagem só. Ele é um detailing de lavagem, então ele faz uma lavagem muito bem feita, muito executada, isso tem seu preço. No nosso negócio isso não é escalável. A gente não acha que hoje, se eu fosse para mim manter os meus colaboradores, ganhando o que eles estão ganhando, com a estrutura que eu tenho, manter o que eu mantenho hoje, eu não conseguiria viver disso só de lavagem. E hoje você já me perguntou, ele falou, Léo, poxa, quando que você viu que era a possibilidade, você não faz só lavagem, você faz outras coisas e tudo mais. Por uma questão de saúde de negócio. Então hoje não tem como eu lavar, mesmo que eu cobre R$250 uma lavagem, eu não consigo escalar isso ao ponto e entregar a mesma qualidade que está sendo cobrada e manter todo mundo legal, manter a empresa funcionando. Então a gente precisou abrir outros leques. E aí a gente viu a possibilidade de, às vezes, uma reforma de roda, de uma correção de um polimento, de uma proteção cerâmica, de um PPF, de uma proteção. A gente viu a possibilidade, às vezes, do cliente tem um detalhe de funilaria que ele quer fazer, um exemplo, igual a Amarok que a gente conversou. Exemplo, hoje eu não faço funilaria aqui, mas eu tenho um parceiro que é muito bom. Ele é muito bom em pintar, que era igual o Leonardo era lá. Ele era muito bom em pintar, só que ele não é bom no acabamento, ele não é bom na desmontagem. Então ele tem as dificuldades dele, ele não consegue escalar porque ele não tem equipe. Ah, Léo, mas quer dizer que então você usa desse cara? Não, eu tento ensinar desse cara para esse cara também, que é meu parceiro hoje. Fala, cara, aqui ó, vou te empurrando o serviço, você vai vendendo, e ó, só que você tem que fazer assim. Então eu ajudo ele a crescer também de uma maneira onde eu coloco o trabalho na frente dele. E é uma maneira que eu consigo ver também que é a fase que o cara tá vivendo. Existe uma... eu já ouvi muitas vezes o pessoal falar sobre isso e é verdade que Deus, ele sabe tanto das coisas que se ele te coloca hoje, se ele me colocasse, com o Leonardo de 22 anos, se ele colocasse a estrutura que eu cuido hoje aqui entre as duas empresas são 20 pessoas mais ou menos que eu gerencio, que eu cuido, mais a parte de cliente, mais as outras partes de estratégia. Se ele colocasse na mão do Leonardo lá com 22 anos, toda aquela estrutura, mesmo sendo bem remunerado, eu ia enlouquecer, ou ia infartar, ou não ia dar certo, não ia funcionar. Então ele coloca as coisas no momento que tem que ser. Então hoje eu consigo fazer gestão de tudo isso porque eu tive uma bagagem muito grande. E eu acredito que o que a gente vai conquistar daqui para frente, porque ele vai me dar essa bagagem para carregar também. E aí olhando para tudo isso, hoje que nem a parte da funilaria, voltando ali para a funilaria rapidão, então a gente viu que tem as necessidades que as oficinas não entregam, a gente viu um mercado aí. Poxa, se o Flávio, vamos dizer, um exemplo, que é um carro que fique pintado, mas que o polimento fique bom, que o acabamento fique bom, que não fique pulverizado, como que eu vou entregar isso para ele? Flávio, ó, tem seu preço, né? Então é isso aqui, mas eu faço. Eu tenho parceiro, eu faço, você não se preocupa, você vem aqui, você vai pegar o carro pronto, você vai entrar dentro, dar um sorriso no rosto e ser feliz. Essa é a meta. Então a Blast surgiu aí nesse... Hoje entrega o que entrega nesse meio, né? Legal, Léo. Você falou ali de como que você saiu e voltou para a mesma empresa lá atrás, mas me dá a entender que você até empreendia dentro daquele negócio já, né? Que não era teu, né, Léo? Para essa molecada nova que está começando, assim, como é que você vê essa tua visão de empreender? Você estava sempre buscando ali ideias, né? Até um cuidado de limpeza do banheiro. Basicamente, você começou a empreender lá dentro para depois empreender no teu negócio. Lógico que você se bateu bastante depois, né? Mas para essa molecada que está começando, né? Qual que é a dica que você dá? É que assim, ó, é muito difícil, porque eu costumo dizer que hoje a gente vive uma geração difícil de berço. Que o problema, Flávio, hoje, o cara chega aqui, vamos moldar esse colaborador. Como é que você molda alguém que não tem capricho? Se capricho vem de berço? Não tem, cara. Não tem como. Se esse cara não quiser mudar, você não muda ele, Flávio. Minha mãe me cobrava do chinelo fora do lugar, da cama desarrumada, do copo que eu largava em cima da mesa pra ela lavar, ou que eu largava em cima da pia pra ela lavar. Meu pai cobrava porque eu não juntei a merda do cachorro. Eu não sabia quando eu era pequeno. E hoje eu olho isso, eu tenho filhos, eu fico pensando, isso aqui vai disciplinar ele a ser caprichoso. Aí ele cuidar das coisas que ele foi determinado para fazer. E eu falo isso, olhando para um todo, pode ser uma percepção minha, mas hoje a gente tem uma dificuldade muito grande que vem de berço. Por quê? Na nossa época existia muita dificuldade, então muitos pais foram mais rígidos e muitos pais foram mais, opa, meu filho, eu não tive, nossa, filhinha, tá aqui, ó. Não, pode estudar até os 50 anos, filho, eu te dou. E quando esse cara cai no que é a vida real, esse cara não vai. Então, falar bem real assim, ó, dessa galera que tá começando, o cara que quer empreender, o local onde ele tá hoje é uma baita de uma escola.
Fala pros meninos aqui, ó, baita de uma escola, cara. Porque você pode ver o jeito que eu atendo o cliente, você tá sendo pago para executar o que você tá fazendo e você tem a opção de estar aqui, ó. Não é ouvir da maneira, sabe, futriqueira, mas é ouvir da maneira do aprendizado. O Luciano, cara, a gente pega como base os mecânicos hoje aqui, o Luciano é um baita de um professor, ensina os caras, e ele tem um treinamento chamado Imersão Vague, onde quando o cara entra aqui, Flávio, ele ganha um acesso que custa R$ 1.700. Ele ganha esse acesso para estudar. E ele pode estudar tudo aquilo antes mesmo dele ir pro negócio dele. Olha só, se ele for um pouquinho inteligente, ele absorve todo esse conhecimento que ele ganhou de graça, que tem pessoas que pagam para estudar, para no futuro ele ir pro negócio dele. E a gente incentiva. Eu mesmo, um tempo atrás aqui, eu tinha um colaborador, o Samuel, ele chegou em mim e falou, Léo, poxa, surgiu essa oportunidade, quero montar meu negócio e tal. Eu falei, cara, maravilha, irmão, vai com Deus. Vou colocar outro aqui, vida que segue. Né? O meu trabalho é esse, como empreendedor, é colocar a gente para trabalhar mesmo. Então, o meu trabalho é fazer entrevista, é treinar a gente, colocar a gente. Eu falei, só vou te dar uma dica. O que você aprendeu aqui? Ele, não, aprendi a tratar bem o cliente, aprendi também que tem que ser justo, tem que ser honesto e tal. Eu falei, maravilha. Mas agora, como é que você vai fazer dinheiro? Como é que você vai trazer esse cliente? Eu quero saber, você vai sair daqui, você era colaborador. Não, então, eu vi lá das divulgação, eu assisti as aulas lá no Repare, porque todos os colaboradores, se ele quiser entrar no Repare, que é uma escola de marketing, gestão e venda, então a gente ensina online o cara a fazer da maneira correta. Então todos eles têm acesso gratuito. Ele entra lá e assiste. Ele assistiu a aula de fazer a parte do marketing, ele falou, já sei como fazer, já aprendi. Falei, então maravilhoso, você já entendeu que se você não estudar, cara, a dica é estuda, escuta, aprende, para depois você ir lá. Aí vai... Porque assim, ó, hoje o cara começa a trabalhar, um exemplo aqui, menino novo, vai lá, 19, 20 anos, igual era lá, ele começa a trabalhar aqui, ele veio chegando de carro, ele veio chegando 10 horas, eu sou dono. Então tem dia que eu chego 10 horas, tem dia que eu quero levar minha filha na escola, quero tomar um café com ela, chego mais tarde. Ou tem dia que eu realmente tenho alguma coisa pra resolver. Tem dia que às vezes eu saio meio dia. E se ele não tiver uma cabeça forte, ele olha aquilo, porra, esse cara chegando tarde, esse cara chegando com tal carro, esse cara morando em tal lugar, eu quero isso pra mim. E tá tudo bem ele querer isso pra ele, eu acho isso fantástico ele querer isso pra ele. Só que aí ele enfia o pé pelas mãos, que é exemplo, vou montar o meu negócio e vou ser igual o cara. E aí ele monta e vive o Leonardo lá com 22 anos, que não sabia precificar, que não sabia como gerenciar, que não sabia como lidar com pessoas, e aí no final das contas ele acaba se frustrando, perde o que tem e ainda acaba saindo endividado, que a gente sabe que tem muitas empresas hoje fechadas que o cara só acumulou dívida e não virou um negócio, porque ele não teve a paciência de conhecer, de aprender, de estudar, de saber que, poxa, se eu tiver mais estruturado quando eu abrir, a chance de eu dar certo é melhor. É melhor você adiar o sonho 1 ano, 2, mas a hora que você abrir, você tá mais estruturado do que você, eu vou meter o louco e vou fazer. Não obviamente que isso tem uma balança, né? Se também se estudar demais, se observar demais e nunca tomar ação, você também não sai da posição. Mas também se for inconsciente demais, você acaba cometendo alguns erros. Então, tem espaço para aprender em todos os lugares. Absorve o que é bom, tira o que é ruim. Exemplo, do banheiro é até hoje. Se você for lá no nosso banheiro lá, dos meninos, você vai ver. A Jarice acabou de limpar hoje, tá limpinho. Amanhã já tá mais sujo, mas beleza, no outro dia ela já tá aqui. Por quê? Cara, são coisas que eu lá atrás observava que falhavam, então eu não vou falhar. Então, poxa, eu vi que falhava, que na hora de vender pro Flávio, nossa, ô Flávio, vende, compra comigo. Vem cá, te dou um chocolate. Maravilha, o Flávio fez o trampo comigo, o Flávio precisou de uma segurança, de uma garantia. Eu nem atendi o Flávio mais, eu nem dava mais atenção pro Flávio, eu nem fazia um pós-venda. Falei, cara, isso aí tá errado. Então o que eu falei? Continuei meu negócio. Aconteceu tal coisa. Cara, você é prioridade aqui, pode trazer, irmão. Eu passo de quem tá na frente, eu tenho a prioridade. Eu já te servi, eu quero continuar te servindo. Então a gente tem hoje uma premissa muito grande. Isso se estende para Blast, isso se estende para Alvento, isso se estende para educação, que a gente tem também hoje, a parte da Alvento Educação. Então a gente tenta trazer muito disso assim, sabe? E aí o negócio, graças a Deus, com tudo isso só cresce. Legal. Só tem a crescer, né? E essa parte, Léo, para terminar assim, essa conexão que você tem com a oficina, que nem todo detail tem essa conexão que você tem com a Alvento aqui, né, que virou um negócio que tem o treinamento, né, a tua parte que é o expertise hoje aqui, mas também tem a parte da oficina que você toca junto com o Luciano, né? Sim. E dá um diferencial enorme, né, pro cliente, né, que ele já faz às vezes uma parte mecânica, mas já termina aqui também, né, que é o projeto do áudio que a gente trouxe aqui para vocês, né, que pegou um pouco de cada. Né? Legal isso. Porque assim, até pra trazer de percepção, até pra falar assim, eu tô hoje eu não lavo mais carro, né? Eu tenho estética, mas eu não lavo mais carro. E hoje eu fico mais na parte administrativa e eu acho que, até pra reforçar
reforçar, porque não gera muita identificação com o cara que tá lá lavando. O que o cara engomadinho tá falando, né? Por que o cara tá ajeitado aí tá falando? Já não gera tanta identificação mais, e quando a gente conta a história, acaba gerando a identificação. A gente aprendeu também nesse meio tempo, só para complementar, a gente se veste muito bem, Flávio, para ir numa festa. No momento geralmente importante. Geralmente você tá bem vestido para ir num casamento de uma prima, de um irmão, às vezes uma comemoração importante. Só que o lugar que você passa mais tempo na vida, onde é que é, Flávio? Dentro do seu negócio. Se você é dono do negócio, ou você prosperou demais, você não tá lá mais lá dentro, ou você tá na linha de frente. Por que você não vai atender seu cliente bem? Por que você não vai estar bem apresentado? Se o lugar mais importante, que é onde vai trazer o sustento da tua família, você não tá bem apresentado. E aí hoje, só para reforçar, eu tô nessa beca aqui por isso, porque realmente hoje é atender o cliente da nossa melhor maneira possível. E quando que surgiu essa ideia, para trazer da tua pergunta, de estar ligado à oficina, e hoje é incrível porque a gente tá fazendo um grupo empresarial. E cada lugar que a gente olha, vai abrindo um braço. Então abriu a oficina, daí abriu a parte da estética, daí abriu a parte da educação, aí agora a gente está abrindo um outro que logo vai sair também, que é a novidade que está vindo para vocês, que a gente está montando uma nova empresa. Na verdade são duas, está abrindo mais 2 braços dentro desse mesmo aglomerado. E aí é dividir para somar, literalmente dividir para somar. Então hoje é melhor eu ter uma parte menor da porcentagem da Blash, mas eu ter a escala, do que eu ter 100% dela e não ter escala. Hoje é melhor o Luciano ter uma porcentagem menor do vento, mas ele ter a escala, do que ele ter ela 100%. Então a gente começou a entender isso. Lá atrás, quando o Luciano me chamou e tal, eu olhei para aquilo e falei, aqui pode ser um negócio interessante, porque ele tem um fluxo. Eu tinha já os meus clientes, que eu já tinha negócio há 10 anos, então tanto que o cliente da bike que você perguntou lá de 180 mil, é um cliente que já tá comigo há 8 anos. Então ele já vinha lá da minha primeira, então eu juntei os meus clientes, minha carteira de clientes, junto com a carteira de clientes do Luciano. E aí isso virou um business gigantesco. E hoje eu falo muito da parceria, né? Às vezes não precisa necessariamente ser sócio, mas tá acoplado. Então, tipo assim, poxa, o Flávio veio aqui fazer mecânica. O carro precisa da estética. Vai sair pra ir lá longe, parar o carro mais não sei tanto tempo, pra pensar quando conseguir a agenda do cara pra fazer. Por que a gente não une o útil ao agradável? Então é basicamente a questão do servir o cliente e resolver todas as situações dele. Então a gente notou que tinha uma possibilidade muito grande aí, e aí a gente uniu o útil ao agradável. A educação, a mesma coisa. Então a gente viu que existia essa possibilidade e abriu esse braço também, então virou um business melhor. Léo, hoje eu não tenho a possibilidade de me associar a uma mecânica, ou me associar a uma estética, ou sei lá, um auto center, ou outro tipo de uma funilaria, não tenho como. Estética é sozinha. Cara, flui muito bem também, eu por muitos anos fluí, deu certo. Quando o Luciano me chamou, a gente resolveu fazer isso junto e realmente tem acontecido. Então tem uma fatia que a gente morde da oficina, e tem os nossos clientes que já vêm de rua, que já são de fora, que vêm de tráfego pago e vêm de outras maneiras também. Para a galera que pensa em fazer essa junção e tudo mais, eu acho que funciona super bem, assim, porque não necessariamente que precisa ser sócio, isso pode ajudar, mas é dividir para conquistar. Então, divide, porque o cliente da estética pode virar o cliente da oficina pode virar da estética, e você centraliza as coisas num lugar só. E o cliente também é melhor do que ele sair lá e sim, sabe? Então, acaba que ajuda, agradável, né? É demais. E aí, quando trabalha bem, eu e o Luciano temos uma cabeça muito parecida em relação ao trabalho, então quando a gente une isso, fica mais gostoso de lidar ainda, fica maravilhoso. E sai cada projeto daqui que a gente fala, porra, foi a gente que fez mesmo, que tá louco. O Aba mesmo foi um deles. Foi um deles, né? Eu falei assim, caramba, velho, tinha esse carro aqui embaixo daquela sujeira lá. Então, hoje, com a percepção de olho, eu já consigo entender muito bem, assim, o que dá pra fazer e o que não dá, sabe? Pô, isso aqui dá pra melhorar aquilo, dá pra melhorar aquilo, o carro vai ficar novo. Não, legal. Isso aqui não dá pra salvar. Então, a gente consegue ir criando essa percepção. Bacana, Léo. Então, tem muita coisa por vir, então. Tá vindo bastante coisa nova. A gente tá abrindo mais braços aí. A ideia é crescer. E a ideia é que a galera que tá com a gente também, desde o início, né, falando essa ideia, é que vai crescendo também, porque a gente abre a oportunidade, porque hoje eu tenho esse leque aqui e aquele ali, eu tô abrindo mais um leque. Então hoje o William, que tava comigo lá atrás, que entrou ganhando quase nada para aprender, para crescer, apostou, tá tendo a oportunidade dele de crescer aqui e alavancar cada vez mais. Lógico, Léo, vou abrir meu negócio, também tá tudo bem, mas é um cara que a gente cresceu junto com a gente. O Daniel, que já tá comigo há um tempo, vai fazer 2 anos de empresa também, tá comigo aqui na percepção de crescimento. Os meninos a mesma coisa, porque chega uma hora que nem eu nem o Luciano dá conta das coisas e eu tenho que começar a passar. Então é legal porque a gente tá abrindo o leque, tá vindo bastante coisa nova e consegue também essas pessoas que estão com a gente começa a crescer junto e aí todo mundo vai ficando feliz. Bacana. E a confraternização vai crescendo. Acho que numa festa de final de ano grandona. Vai. A esposa trabalha junto ou não? Não, a minha esposa hoje, por coincidência, ela tá aí, mas a minha esposa ela é contadora
contadora de carreira há 16 anos. Ela foi sócia do pai dela por 12 e agora ela decidiu montar dela sozinha. Ah, legal. E aí, obviamente, que ela montando a dela, eu tive que mudar de contabilidade, né? Que daí agora a contabilidade ela que faz. Daí ela faz meu BPO financeiro, tá? Vai também fazer agora da Alvento e de outras empresas. E aí hoje ela veio ajustar umas coisas aí. Mas a minha esposa não trabalha comigo, ela trabalha de contabilidade. Legal. A do Luciano trabalha com ele, faz a parte administrativa da empresa também. Bacana. Que já faz 11 anos já. Mas eu não. Tá separado. Ela já... Mas ela que vai fiscalizar pra ver se tá tudo certo. Na verdade, ela cuida do dinheiro, né? O dinheiro que eu tive que ligar pro cara do banco e falar, viu, sabe aquele acesso que tinha pro financeiro antigo, só de R$1.000 de Pix? Então agora você pode liberar full, cara. Agora o meu você cancela e libera o dela. O que ela pagou, tá pago. Então, legal. tá tudo certo. Léo. Bom demais. Fechou? Cara, É Marcelo, obrigado aí pelo depoimento, cara. Foi Legal. um prazer escutar a história tua aí. Gostoso, né? Eu gosto de ouvir histórias. E isso muda, né, Flávio? Muda a percepção, às vezes, de alguém que tá no caminho ali e consegue alterar um pouquinho. Com certeza. Vocês já fazem um trabalho muito legal com essa parte de treinamento, né? É que nem você falou, hoje o cara não vai pra frente por falta de conhecimento, é decisão dele, né? Sim. Ele não quer ir atrás, porque hoje tem o que tem de lugar, né? Inclusive vocês têm uma plataforma incrível para isso. Não só a gente, assim, mas tem todos os lados, tem Pois é. plataformas gratuitas, a gente entrega muita coisa gratuita e daí tem os pagos, né? Então, quero aprender a melhor vender. Hoje é a parte que eu falo mais, que é como vender melhor. Como que eu vou atender o cliente, escalar a venda sem ser empurroterapia, que eu chamo, né? Eu vou falar pra você, não, ó, aqui, ó, pega isso aqui, ó, faz isso aqui, faz aquilo lá. Não, cara, é assim, ó, existe essa e essa demanda, por que existe essa e essa demanda, por que o cliente precisa disso. Então, eu falo muito de venda. Daí a gente tem a parte do Rodrigo, fala hoje total sobre marketing. Como que você atrai o cliente? Porque abrir a câmera e falar, postar um vídeo do carro, parte mecânica principalmente, o cara mostra o carro sujo de graxa, não sei se todo mundo tá fazendo. Como que você comunica com o cliente de uma maneira correta? E aí vem o Luciano falando também sobre a gestão. Como que você cuida de um negócio que só cresce? De uma empresa que hoje, somadas, juntas, aqui a gente tem um faturamento astronômico, perto de que um dia a gente já sonhou com uma oficina e uma estética automotiva era possível fazer. Como que faz a gestão de tudo isso? Como que faz a gestão da equipe? Como que faz a gestão do espaço? Como que faz a gestão do lixo, cara? Porra, quanto mais você cresce, é incrível como até o lixo você tem que fazer gestão. Mas como que faz isso? Então isso a gente ensina lá no Repare, que daí é uma escola para quem quer aprender sobre gestão. Emerson Wag, que daí é para quem quer realmente aprender sobre mecânica, se aprofundar na marca, nos Volkswagen Audi. Então assim, tem vários braços, né? E hoje a gente consegue colocar isso no online, então 100%. E aí o cara consegue pagar e acessar isso. Lá é um conteúdo mais profundo, eu costumo falar, lá tá o ouro do ouro do ouro do ouro do ouro. E ali na internet tem o ouro, o cara consegue crescer bastante também no gratuito, só acessar os canais aí que vai aprender bem. Legal. Qual canal, Léo? A gente tem o canal da Alvento no YouTube e tem o canal do Repare também. Repare, é só colocar lá a Escola do Repare que já vai aparecer para Vou deixar na legenda aqui do vídeo. Isso. Daí o cara já vai ver, tem vídeos nossos lá, tem de monte. Aí já fecha. Valeu. Show? Obrigado, Léo. É isso. Valeu, pessoal.